Bom dia, queridos. Graça e paz a todos. Vamos começar a nossa reunião, então. Sejam bem-vindos. Mais uma reunião nossa. Graças a Deus estamos de volta na nossa reunião presencial, né? A gente estava com saudade já de reunir. Estávamos esses meses suspensos a nossa reunião em função dos decretos estaduais, municipais. Mas, graças a Deus, estamos de volta. Estamos felizes de ver aqui o Kelso, nosso amigo, irmão. Seja bem-vindo, Kelso. Bem-vinda, Ana Paula, também. Prazer de conhecer. Prazer rever também o Camilo. O pessoal está chegando ainda aí. Mas a gente vai começar para a gente ser pontual, né? Eu costumo dizer que a gente tem o horário Nova Vida. O horário Nova Vida é pontual, a gente começa na hora. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar. Vamos estar dando graças ao Senhor, agradecendo a Deus. A gente está também transmitindo ao vivo aqui pelo YouTube, canal da igreja. Também damos boas-vindas àqueles que estão nos assistindo. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, muito obrigado, Pai. Obrigado porque temos a oportunidade, Senhor, de estarmos mais uma vez reunidos, Senhor. Temos a oportunidade, Senhor, de mais uma vez encontrarmos, Senhor, nossos irmãos, e juntos, Senhor, cultuarmos o Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu és bom. E a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, nos concede, Senhor, esta alegria, esta bênção, Senhor. Abençoa cada um dos Teus filhos, Senhor, que aqui se dirigiram, aqueles que ainda estão vindo também, traz a Tua paz. Que esta manhã, Senhor, possa ser uma manhã de bênçãos na Tua presença, que seja uma manhã em que possamos ser edificados pela Tua palavra, que possamos ser edificados pelos louvores, Senhor, e também possamos, Pai, participar da mesa do Senhor, da Santa Ceia, que possamos ser edificados, Pai, por Ti. Exorta-nos, Senhor, consola-nos e edifica-nos, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Muito obrigado porque Tu és bom, Senhor. Fica conosco. Toma, Senhor, tudo aquilo que for feito aqui como adoração a Ti, Senhor. Queremos adorar-Te, adorar o Teu nome, Senhor, e glorificar a Ti, que és o nosso Deus, nosso Salvador, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir a letra da palavra. O irmão Camilo vai estar fazendo a leitura e acompanhe conosco. A paz, amados irmãos. Bom dia a todos. Se vocês abram suas Bíblias no Salmo de número 20. Salmo de número 20. Essa que nós utilizamos é a nova Almeida atualizada. Oração pela vitória. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação. Que o nome do Deus de Jacó o proteja. Que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha. Que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e, em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém,
invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Aleluia. Amém. Convido os irmãos a curvarem suas cabeças, seus olhos, em reverência a Deus, e vamos orar. Pai bendito e amado Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, pois tu és santo, santo, santo. Deus de graça e misericórdia. Nós exaltamos e louvamos o teu nome, Senhor. Nesse momento agora que vamos entrar de adoração, levaremos nossos corações a ti, Senhor, com toda a nossa força, com toda a nossa dedicação a ti, Pai. Pois tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e poder. A ti seja, Senhor, esse dia, que nós possamos te servir da melhor maneira possível, hoje e para sempre. Abençoa, Senhor, todos aqueles que nos visitam, abençoa os membros de nossa igreja, Senhor, todos aqueles que, por algum motivo, não puderam estar aqui presentes hoje, mas que estão acompanhando a gente pela internet. Obrigado, Pai. Obrigado pelo dia, obrigado pela vida que o Senhor tem nos concedido, pelas insondáveis bênçãos, incontáveis bênçãos que diariamente o Senhor proporciona a nós. Que possamos, Senhor, sempre retribuir, possamos viver uma vida digna e agradável a Ti, Senhor. Assim oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. E que o amor, a paz e a misericórdia se multipliquem entre nós. Amém. Queridos, mais uma vez, quero dar as boas-vindas. Sejam bem-vindos, Renata, Leandro. Feliz de ver vocês mais uma vez. A gente está meditando, queridos. Nós estamos, desde o início da nossa reunião, dos nossos cultos, nós estamos meditando no Evangelho de João. Estamos fazendo a exposição do Evangelho de João. Hoje nós vamos... Pode abrir a sua Bíblia já no Evangelho de João, capítulo 7, a partir do verso 37. Deixa aberta a sua Bíblia. Nós já estamos há três domingos expondo o Evangelho de João, capítulo 7. Esse é o terceiro, né? As duas últimas ministrações, amados, que nós fizemos no Evangelho de João, nós vimos que o Evangelho, o capítulo 7, ele está dividido em três partes. O capítulo 7 ele diz respeito exatamente à participação de Jesus na festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é uma das três grandes festas dos judeus. E o capítulo 7 exatamente ele fala sobre a participação de Jesus na festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma festa que, dentre as celebrações que eram realizadas, eram feitos sacrifícios de cordeiros, né? Outras cerimônias que eram realizadas eram procissões, eram feitas procissões, o sacerdote, junto com uma multidão de pessoas, todas as pessoas que estavam participando da festa, faziam uma procissão do tanque de Siloé. O sacerdote ia lá, pegava água no tanque de Siloé e jogava sobre o altar do templo. E no último dia da festa, era feito 7 vezes era feito esse circuito. O sacerdote ia no tanque de Siloé e trazia água até o altar do templo. E a gente vê, amados, que se você for analisar com os olhos da nova aliança, a festa do tabernáculos, ela aponta para Cristo, assim como a Páscoa aponta para Cristo também, assim como todas as festas que foram instituídas por Moisés na lei, né? Elas apontam para o Messias. E assim é a festa dos tabernáculos. A gente viu que a primeira parte do capítulo 7, que vai do verso 1 até o verso 13, compreende o período anterior à festa dos tabernáculos. Antes, quando Jesus ainda estava para ir para Jerusalém. E o resumo da mensagem de 2 domingos atrás
foi mostrar a natureza rebelde do ser humano, a natureza pecadora do ser humano, né? E mostrou também que o ser humano, em função dessa natureza pecadora, dessa natureza rebelde, ele rejeita o evangelho. Por natureza, o ser humano rejeita Cristo, rejeita o evangelho. A gente viu, inclusive, que Jesus falou isso para os seus irmãos, que o ser humano, na verdade, odeia a Cristo, odeia a igreja de Cristo. Sem a ação do Espírito Santo, sem a ação de Deus na vida da pessoa, a pessoa odeia Cristo, odeia Deus e odeia a igreja de Cristo. Lá em João, também, capítulo 6, verso 44, a gente viu que o ser humano jamais poderá ir a Cristo se não for levado pelo Espírito Santo. Ou seja, se Deus não conduzir o ser humano a Cristo, o ser humano não irá a Cristo. A natureza do ser humano é de rebeldia contra Deus. Então, para que nós pudéssemos nos achegar a Cristo, certamente foi Deus que nos conduziu. Porque de nós mesmos, nós não iríamos a Cristo. A segunda parte do capítulo 7, que vai do verso 14 até o verso 36, ele compreendia exatamente o período intermediário da festa. E a mensagem também focou na incredulidade humana, na incredulidade do ser humano. E a gente viu lá na mensagem do domingo passado que não adianta nada o ser humano ouvir a mensagem do Evangelho, ouvir a mensagem da palavra de Deus, né? E se essa mensagem não causa mudança de vida na pessoa. Ou seja, o Evangelho, ele necessariamente tem que mudar a vida, a nossa vida. Se nós não permitimos, na verdade não é questão de permitir, mas se o Evangelho não causa um efeito de mudanças em nossas vidas, certamente o nosso coração ele não está inclinado para Deus. E é inútil ouvirmos a palavra de Deus, é inútil lermos a palavra de Deus, é inútil nós termos acesso a essa mensagem. Por quê? Porque o coração do ser humano permanece endurecido, permanece duro, né? E a gente viu, Jesus falou isso para os judeus, que isso acontece porque o coração deles não quer fazer a vontade de Deus. Ou seja, o coração deles é inclinado a não fazer a vontade de Deus, fazer a nossa própria vontade. Então, a tendência do ser humano é querer fazer a sua própria vontade. E isso acontece desde o Jardim do Éden, desde Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus para fazer o que eles queriam fazer. E aí o resultado disso, querido, o resultado dessa rebeldia, o resultado do fato de que a mensagem do Evangelho não transforma a vida da pessoa, é que o ser humano, a pessoa, né, ela não quer abandonar os seus pecados, ela permanece nos seus pecados, ela se deleita nos seus pecados, ela está satisfeita de pecado, né? E aí vivem escravizados na prostituição, vivem escravizados no adultério, na idolatria, na pornografia. Por quê? Porque o coração da pessoa é endurecido para o Evangelho, é endurecido para a palavra de Deus. E a gente viu que essas pessoas, né, nós, né, quando não temos Cristo, na verdade, nós precisamos nos incluir nesse rol. Quando nós não recebemos a mensagem do Evangelho, nós retiramos Deus do altar da nossa vida e colocamos outro ídolo lá no lugar. E passamos a adorar esse outro ídolo. E aí, amados, nós passamos a viver de acordo com a nossa própria vontade, adorando a outro Deus, né? E fazendo aquilo que o ser humano quer fazer. Essas duas mensagens, amados, eu reconheço e eu fui muito confrontado pelas duas mensagens dos domingos anteriores. Realmente, foram mensagens que nos confrontaram, né? Que jogaram na nossa cara, né, a realidade da nossa fragilidade, da nossa fraqueza e do nosso pecado. Nós fomos, na verdade, humilhados na nossa incapacidade de agradar a Deus sem a ação de Deus. Ou seja, nós somos incapazes de agradar a Deus fielmente se nós não tivermos o Espírito Santo, se nós não tivermos a ação de Deus. E a gente vai, então, começar agora, vamos ler o texto, né, verso 37 em diante, que é o texto que diz respeito, queridos,
ao último dia da festa. Então, veja que a primeira mensagem diz respeito ao período anterior à festa, a domingo passado, bem no meio da festa, Jesus se manifestou no meio da festa, e agora ele se manifesta de novo no último dia da festa. Então, vamos lá, o verso 37 em diante diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Amém? Amém, queridos. Então, veja que o texto de hoje, ele corresponde exatamente ao acontecimento que ocorreu no último dia da festa. O texto começa no último dia, o grande dia da festa, ou seja, o oitavo dia. A festa era composta por 8 dias, e no oitavo dia foi que Jesus se manifestou dessa forma. Então, como nós dissemos agora há pouco, nesse oitavo dia, era o principal dia da festa, onde todo mundo estava presente na festa. Era feito um circuito com 7 voltas ao tanque de Siloé, voltando até o altar. E aquela água que o sacerdote pegava no tanque de Siloé era despejada sobre o altar. E nesse dia, no meio de toda a multidão, Jesus se levanta e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Então, imagina só a cena, querido. Imagina no meio do Círio de Nazaré, imagina no meio de uma procissão bem grande, né? Jesus se levanta e, em outras palavras, o que ele diz é que isso tudo que vocês estão fazendo aí aponta para mim. Eu sou o cumprimento disso que vocês estão fazendo. Eu sou. E aí, vejam, se alguém tem sede, venha a mim. Venha a mim. Ele, Jesus, é o cumprimento da festa. Ele era e é o cumprimento da festa. Ele cumpriu. Então, Jesus é aquele. Vejam que durante a festa, os judeus se abrigavam em tabernáculos, em pequenas cabanas. Isso aponta para Jesus também, porque Jesus é o abrigo onde nós podemos encontrar refúgio. Vejam que os sacrifícios que eram realizados ao longo da festa apontavam para Cristo também. Ele era o cordeiro do sacrifício. Jesus era a fonte, o tanque de Siloé, a fonte onde se pode alcançar a água, obter a água para saciar a sede espiritual. Ou seja, ao longo da festa, amados, ao longo de todos os dias da festa, Jesus tinha exposto a hipocrisia dos judeus. Jesus tinha exposto
a falência religiosa dos judeus e a condição espiritual que eles se encontravam. Nós também fomos expostos, queridos, à nossa fragilidade, fomos expostos aos nossos pecados, fomos expostos à condição de que nós não somos capazes de cumprir a lei de Deus com perfeição. E a palavra nos mostrou exatamente isso, que o ser humano é rebelde contra Deus. Nós somos rebeldes contra Deus. Os nossos corações são rebeldes contra Deus. Então, tudo isso, amados, foi para nos mostrar a nossa total necessidade de Jesus. Foi para nos mostrar a nossa total dependência de Jesus. Então, ao proferir essas palavras, ao proferir as palavras dizendo que quem tem sede, venha a mim, ele está dizendo que ele é o cumprimento daquele ritual, daquela água que está sendo transportada. Ele é o refúgio aonde nós encontramos a fonte de água viva. Então, Jesus, mais uma vez, que se nós nos lembrarmos, Jesus usou essa mesma simbologia quando falou com a mulher samaritana. Ele disse que ele era aquele que cresce nele, né? Do seu interior seria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, a sede do ser humano, a necessidade do ser humano, ela foi comparada com a nossa necessidade, a nossa carência espiritual de Jesus. Ou seja, a nossa sede, amados, a nossa necessidade espiritual, ela é totalmente suprida por Jesus. E ele supre essa sede, essa necessidade espiritual de forma completa. Lá para a mulher samaritana, ele disse assim, olha, se você beber dessa água, a sua sede vai passar, mas depois você vai voltar a ter sede, você vai precisar voltar a esse poço aqui para pegar água de novo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Jamais terá sede, porque do seu interior seria uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aqui Jesus disse que do seu interior fluiriam rios de água viva. Ou seja, a sede, a necessidade espiritual, a carência espiritual do ser humano, ela é totalmente suprida por Jesus. Lá em João, capítulo 4, verso 14, foi exatamente onde ele disse, olha, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, vejam que o que Jesus falou para a mulher samaritana está totalmente em harmonia com o que ele falou aqui na festa dos tabernáculos, porque ele disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, meus irmãos, quem crê em Jesus, quem busca o abrigo em Jesus, quem busca o refúgio em Jesus, terá a sua necessidade espiritual completamente saciada. Essa pessoa jamais terá sede. Por quê? Porque ela encontrou a fonte de água viva. Então, vejam que maravilha, meus irmãos. O Senhor nos garante total suprimento das nossas necessidades espirituais. E aí resolve um grande problema que o ser humano tem, queridos, que é a nossa incapacidade de cumprir a lei. A nossa incapacidade de cumprir a lei de Deus. Por quê, queridos? Porque Cristo já cumpriu a lei por nós, queridos. Cristo, ele cumpriu integralmente a lei. Jesus veio para morrer por nós, mas ele veio para cumprir a lei por nós também. Nós somos incapazes. E quando nós buscamos refúgio em Cristo, nós não temos mais necessidade de viver um legalismo de querer cumprir a lei toda. Porque a salvação, amados, nós precisamos depositar em Cristo a nossa esperança de salvação. É Cristo que cumpriu a lei, é Cristo que sofreu a punição pelos nossos pecados. E aí Jesus declara, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, eu quero parar bem aqui, como diz as Escrituras. E a gente vê aqui, amados, nesse capítulo, né, que Jesus apresenta todo o processo de salvação.
Olha só, analise comigo. Primeiro, nesse capítulo 7, do início até agora, Jesus apresenta o ser humano como pecador. Jesus apresenta o ser humano como rebelde. Número 2, essa rebeldia demonstra a incapacidade do ser humano de agradar a Deus, de ser aceito por Deus, pelos seus próprios meios. Número 3, Jesus mostra que essa incapacidade torna o ser humano carente, sedento de Deus. E essa carência é representada nesse texto pela sede espiritual. E Jesus se apresenta como a fonte de água que vai matar essa sede. Ou seja, para ter acesso a essa fonte, a essa água, basta apenas crer em Jesus. Quem crê em mim, como diz a Escritura. E veja que não é qualquer forma de crer, não é qualquer fé, é como diz a Escritura. Ou seja, a fonte que nos conduzirá a crer são as Escrituras, é a palavra de Deus. E o texto também nos mostra, queridos, que essa ação, esse rio de água viva, essa fonte de água viva, ela é concedida ao sedento quando busca a Cristo através do Espírito Santo. Lá no verso 39, ele diz assim, o apóstolo João, né? Ele esclarece que aquilo que Jesus estava dizendo, ele se referia a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Ou seja, o homem pecador, quando ele é regenerado, quando ele nasce de novo, o Espírito Santo passa a fazer morada naquela pessoa. E no interior daquela pessoa, uma fonte de água viva é plantada pelo Espírito Santo. É plantada naquele que crê. Portanto, meus irmãos, nós somos carentes de Cristo, nós dependemos totalmente de Cristo, dependemos da água que Cristo pode fornecer e que só Ele pode fornecer, porque nós estamos mortos espiritualmente sem Cristo. Estamos condenados sem Cristo. E se nós não buscarmos refúgio, as cabanas, onde o povo se abrigava durante a festa, se nós não buscarmos a expiação dos nossos pecados no sacrifício do Cordeiro que era realizado. E se nós não buscarmos matar nossa sede na água que era depositada no altar, nós estamos condenados. Não temos esperanças, queridos. Não temos esperança. E aí o povo se divide. A gente vê, e da mesma forma como aconteceu na pregação, eu acho que umas 3 semanas atrás, quando Jesus estava pregando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos creram em Jesus, mas outros rejeitaram. E a mesma coisa acontece aqui. Nesse último dia da festa, o povo se divide em diferentes opiniões a respeito de Jesus. É o que diz aqui o verso 40. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam, este é o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, por acaso pode vir alguém, o Cristo virá da Galileia? E o verso 43 diz assim, houve divisão entre o povo. Ou seja, uns acreditaram na mensagem de Cristo. Só de ouvir ele dizer que era a fonte de água viva. Uns acreditaram nas suas palavras, receberam, mas outros se mantiveram céticos. Outros rejeitaram o evangelho. Inclusive o Sinédrio mandou guardas do templo prender Jesus. Mas esses guardas do templo, amados, quando chegaram para prender Jesus, e observe que eles eram pessoas que já estavam predispostas a ser contra Jesus. Eles foram para prender Jesus. E aqui a gente vê que quando eles ouviram, quando eles escutaram as palavras de Jesus, eles disseram para o Sinédrio, que questionou, por que vocês não trouxeram ele? Os guardas disseram, jamais alguém falou como este homem. Então vejam, queridos, que quando o ser humano tem o seu coração disposto a obedecer a Deus, disposto a receber a palavra de Deus, eles ouviram, não tiveram coragem de prender Jesus. E aí, né, os
os líderes religiosos, no verso 47, repreendem aqueles guardas, né? E aí, no meio de toda aquela dissensão, no meio de toda aquela confusão, se levanta quem? Nicodemos. Nicodemos nós também vimos no capítulo 3, algum tempo atrás. Nicodemos foi conversar com Jesus. Nicodemos era um dos principais religiosos, era um membro do Sinédrio. E Nicodemos se levanta corajosamente, queridos, e questiona: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Vejam que Nicodemos, queridos, ele decidiu colocar o pescoço dele em risco, né? O único membro do Sinédrio que resolveu se manifestar. Todas aquelas pessoas já tinham decidido, sem ouvir Jesus, sem julgá-lo, já tinham decidido matá-lo. E o protesto de Nicodemos resultou, queridos, porque eles, no final, diz, e todos foram, depois que repreenderam Nicodemos também, né? Todos foram para sua casa. E aí acabou a festa dos tabernáculos. Mas, para concluir a nossa palavra, né, queridos, nós sempre precisamos aplicar o texto em nossas vidas. Sempre precisamos buscar, né, de que forma esse texto pode me alimentar, pode me exortar, me edificar, né? E a gente pode concluir aqui, trazendo para nós esta realidade, né, queridos? Primeiro, que o ser humano possui uma natureza terrivelmente pecaminosa. Terrivelmente pecaminosa. Eu li um livro recentemente, queridos, e é muito interessante, porque, em resumo, o livro diz o seguinte: não se engane, você é mais pecador do que você pensa. Nós somos mais pecadores do que nós pensamos. Toda vez, queridos, nós tendemos a se auto-justificar. Mas, na verdade, o ser humano é terrivelmente pecador. Se não fosse a ação do Espírito Santo, queridos, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o Espírito Santo agir, nós estaríamos fazendo a nossa própria vontade, como nós dissemos no início. Sem Cristo, nós somos miseráveis, falidos, somos condenados ao inferno. Então, nós não temos condições nenhuma de nos aproximar de Deus se Deus não nos conduzir. Na verdade, queridos, se Deus não nos tocar e se o Espírito Santo não agir em nossas vidas, nós não vamos ter nem vontade de se aproximar de Deus. Quanto mais tentar nos aproximar de Deus. Ou seja, somos, por natureza, rebeldes. Somos, por natureza, pecadores. Então, como vimos na palavra, sem Cristo, nós odiamos a Deus. Nós odiamos a Cristo. Então, esse foi o resumo da mensagem de Jesus aos judeus, nas duas últimas mensagens que nós falamos, né? E que nos advertiu, que nos confrontou, né? Nós fomos confrontados pelo nosso pecado, assim como Jesus confrontou os líderes religiosos judeus. Muitos judeus, queridos, na verdade a maioria, não creram em Jesus. Muitos não creram. Alguns creram. Nós, como dissemos, né? Nós somos como aqueles que creram. Aquela minoria, né? Mas precisamos, queridos, de alguma forma entender que nós ainda estamos lutando contra a carne e contra o pecado. Na verdade, nós estamos mortos espiritualmente se não fosse Cristo. Então, nós precisamos de Cristo. Cristo é essa água. Ou seja, nós precisamos estar diretamente e constantemente buscando a Cristo, buscando a presença de Cristo, buscando saciar essa nossa sede espiritual com Cristo. E de que forma nós fazemos isso, queridos? Nós fazemos isso buscando conhecer mais a Cristo, lendo a palavra de Deus, orando, buscando a face de Cristo. Porque quando nós nos mantemos afastados, queridos, nós passamos... É como o nosso corpo físico quando não bebe água. Quando nós não bebemos água, olha, nós estamos aqui, o meu cabelo está aqui bebendo um pouquinho de água, de vez em quando nós estamos bebendo água,
Por quê? Porque nós temos necessidade de água. E se nós pararmos de beber água, sabe o que vai acontecer? Nós vamos morrer. E a mesma coisa é a nossa vida espiritual. Se nós pararmos de buscar a Cristo, se nós retirarmos a fonte de águas que está dentro do nosso coração, nós vamos morrer espiritualmente. Cristo é a fonte, Cristo é a fonte de Siloé, o tanque de Siloé, aonde nós vamos buscar a água que nós precisamos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, a palavra do Senhor nos diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse texto aqui, ele quer dizer o seguinte, amados, que Cristo, que não conheceu o pecado, né, tomou sobre si a condenação que era nossa. Nós éramos devedores. Nós é que devíamos para Deus. E para que Deus pudesse cumprir a sua justiça, ele jogou a nossa condenação sobre Cristo. Ou seja, a justiça que era para ser sobre nós se cumpriu em Jesus. Ou seja, Jesus fez isso gratuitamente. E somente mediante a fé nós podemos ter a remissão desses nossos pecados. Então é por isso que Jesus falou e bradou em alta voz, queridos, que quem tem sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba. É só em Jesus. É só em Jesus que nós podemos, queridos, nos livrar da condenação dos nossos pecados. E nós não podemos esquecer que se nós não bebermos da água, nós vamos morrer de sede. Nós vamos morrer espiritualmente, queridos. Cristo já nos libertou. Cristo já nos libertou da escravidão do pecado, queridos. Então, se Cristo já nos libertou do pecado, do domínio, das correntes do pecado, nós, como podemos ainda viver? Como? Isso aqui Romanos fala 6, Romanos 6, verso 1 a 2. Se Cristo nos libertou do pecado, como poderemos viver ainda debaixo do jugo do pecado? Romanos 6, verso 1 e 2, diz assim: continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Uma pergunta. E Paulo responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Por que nós morremos com o pecado, queridos? Porque Jesus foi condenado pelos nossos pecados. Jesus sofreu a condenação e a pena. E nós morremos com Cristo também. E aí alguém pode pensar assim: Jesus já morreu pelos nossos pecados, pelos meus pecados que eu cometi, pelos que eu vou cometer, então eu vou viver uma vida tranquila, eu vou continuar pecando porque Jesus já morreu pelos meus pecados. Tem pessoas que têm essa lógica. E aí é o que a palavra de Deus diz: continuaremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Como é que nós podemos viver pecando, debaixo do jugo do pecado, acorrentado no pecado, se nós já morremos com o pecado? Jesus, queridos, ele nos liberta das correntes do pecado. Então, quem tem sede, todos nós temos sede, queridos, porque todos nós, sem Cristo, estamos debaixo da maldição do pecado. E aí Jesus fala, e aí lá Paulo fala em 1 Coríntios 5:20, em nome de Cristo, hoje, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Veja que essa palavra aqui, Paulo está escrevendo para a igreja, queridos. Ele não está mandando essa palavra para incrédulos, não. Ele está escrevendo para a igreja em Corinto. Em nome de Cristo, hoje, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Então, amados, a palavra de Deus para nós hoje nos exorta é que nós nos reconciliemos com Deus, que nós busquemos a fonte aonde nós vamos nos libertar da escravidão. A gente viu que no meio da multidão lá surgiram aqueles que creram, né? Aqueles que aceitaram o Evangelho, que buscaram a Cristo, que buscaram essa fonte.
Mas também surgiram aqueles que não creram. E aí eu quero encerrar a meditação de hoje, queridos, fazendo uma pergunta para nós mesmos, uma pergunta retórica, né? Quem é que nós somos nessa festa, né? Quem é que nós somos? Nós somos aqueles que creram em Jesus, que reconheceram a sede espiritual, a necessidade de Cristo, né? E que corremos para a fonte, que é Jesus, nos agarramos em Jesus e não vamos deixar Jesus. Eu vou continuar pecando, mas o meu pecado ele está lançado sobre Cristo, mas eu vou lutar contra o meu pecado, eu não vou me render, não vou aceitar. Ou nós somos aqueles que rejeitaram a Cristo. E a minha oração, amados, é para que eu e cada um de nós aqui, né, através da ação do Espírito Santo, reconheçamos a nossa carência de Cristo, a nossa sede espiritual, e que nós possamos correr para Cristo, nos agarrar em Cristo e não largar a cruz de Cristo. Amém? Oremos, queridos. Amado Deus, te louvamos, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela exortação, Senhor, que a tua palavra nos confronta, Senhor. Mas obrigado também, Senhor, porque assim como nós somos confrontados, assim como nós caímos na realidade, Senhor, da nossa fraqueza, do nosso pecado, da nossa necessidade, da nossa sede espiritual, a palavra também nos mostra a resposta, Senhor. A palavra também nos mostra, Senhor, a solução, Senhor, que és tu, ó Deus, que és tu, Senhor. Quando nós corremos para ti, quando nós buscamos matar a nossa sede, resolver, Senhor, a nossa carência espiritual através de tua água, da água que tu forneces, Pai. Deus, abençoa-nos, Senhor, porque nós precisamos de ti, Senhor. Porque sem ti, Senhor, nós estamos condenados. Mas contigo, Senhor, tu fostes, Senhor, condenado por nós. Tu cumpriste, Senhor, a pena que era sobre nós, Senhor. Reconcilia-nos, Senhor, contigo. Toca em nossos corações, Senhor, a cada dia, para sentirmos a necessidade, Senhor, de buscar em ti, Senhor, esta fonte, esta água, Senhor. Não nos deixa, Senhor, nos rebelar contra ti. Não nos deixa, Senhor, nos afastarmos de ti, Senhor. Mas que nós possamos, Senhor, estar a cada dia, sempre, Senhor, aos teus pés. Abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos aqui presentes, Senhor, as tuas filhas, Senhor. Converte, Senhor, os nossos corações a ti. Quebra, Senhor, os nossos corações duros, Senhor, e transforma, Senhor, em corações regenerados, em corações transformados, Senhor, em corações, Senhor, que reconhecem a nossa fragilidade, que reconhecem a nossa pecaminosidade, Senhor, e que reconhecem que é só em ti, e que nada além de ti, Senhor, vai nos conduzir até Deus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Que bom podermos ter esses momentos de comunhão com o Senhor, de comunhão com os irmãos. A gente já vai encerrar, queridos. Eu queria dar pequenos avisos. No próximo domingo, nós vamos estar aqui de novo, se Deus assim permitir. Né? Se o Senhor não voltar até lá, né? Aí nós já vamos nos encontrar em outro lugar. Né? Mas, se isso não acontecer, no próximo domingo, nós vamos estar aqui de novo, nesta mesma sala, nos reunindo para louvar o Senhor, para adorar a Deus. E eu quero já estender o convite mais uma vez. E o Kelson, fique à vontade também. Kelson está muito alegre, se você puder vir. Ana Paula também, não sei se vai poder vir, tá? Já se sinta convidada a estar conosco, tá? Os demais já são da casa, né? A gente já considera que não pode nem não vir mais, tem que vir. Tá certo? O irmão André, eu acho que não pôde vir, eu não sei o que foi acontecer, a família do irmão André, mas Deus sabe, né? E a gente vai continuar fazendo a obra de Deus, amém? Vamos ficar de pé, queridos, nós vamos estar encerrando. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos, tá? Que nós possamos ter um domingo abençoado, um domingo de descanso, tá? Com
com o Senhor. Amém? Meio que vem, nós vamos estar meditando no capítulo 8 de João. Amém? Senhor Deus, queremos te louvar, Senhor. Queremos te agradecer. Porque, Senhor, tu és bom. Porque a tua misericórdia nos alcançou, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque através do teu Filho, Jesus Cristo, nós podemos ter acesso, Senhor, à tua presença. Nós podemos, Senhor, ter os nossos pecados, Senhor, perdoados. Nós podemos ter, Senhor, aonde encontrar refúgio, aonde encontrar abrigo, Senhor. Nós podemos ter, Senhor, onde encontrar a fonte da água, Senhor, que vai matar a nossa sede espiritual, Pai. Obrigado, Pai. Que esta mensagem, que esta palavra, Senhor, possa encontrar morada, Senhor, em nossos corações. Que nós possamos, Senhor, ser quebrantados pela tua palavra. Que nós possamos, Senhor, como a tua palavra diz, como nós lemos, Senhor, que nós possamos ser reconciliados contigo, Senhor. Deus, muito obrigado. Obrigado por esses momentos, Senhor, que são tão simples, Senhor. A nossa reunião é tão simples, mas é um momento, Senhor, em que nós podemos estar diante de Ti, Senhor, louvando ao Teu nome, Senhor, juntos, adorando, Senhor, a Ti, depositando, Senhor, nos Teus pés a nossa adoração, a nossa dependência, Senhor, de Ti. Muito obrigado, Pai. Vai conosco, Senhor, para os nossos lares. Dá-nos, Senhor, um domingo na Tua presença, Senhor, uma semana, Senhor, na Tua presença. Volta conosco, Senhor, no próximo domingo, que nós possamos, Senhor, ainda continuar fiéis a Ti, Senhor, submissos a Ti, submissos à Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoa os Teus filhos, Pai. Fica conosco. É o que eu te peço no nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e eterno Pai, a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Confirme comigo. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.